Olá, você confere agora notícias e reportagens que estão em destaque no Senado Federal. O plenário do Senado aprovou na quinta-feira 2 projetos que pretendem frear o aumento do preço dos combustíveis no Brasil. Um cria o Fundo para estabilizar o valor na bomba e o outro altera a incidência do ICMS sobre os combustíveis. 61 senadores votaram a favor e 8 contra o sistema que pretende estabilizar os preços dos combustíveis. O texto substitutivo prevê a criação de um mecanismo de limites mínimos e máximos, as chamadas bandas móveis. Elas serão definidas pelo governo federal e vão limitar a variação dos preços. Por exemplo, toda vez que os preços superarem o limite superior da banda, o fundo ou mecanismo, no caso nosso a conta, paga a diferença de preços, requerendo, para tanto, recursos que podem ser oriundos da própria sistemática da banda ou de algum tributo ou outra receita. No caso nosso, de receitas extraordinárias auferidas pelo Estado brasileiro justamente em função dos preços altos. Importa verificar que o sistema não implica qualquer tabelamento de preços. A proposta também criou o Auxílio Combustível Brasileiro, um valor mensal de até R$ 300 para motoristas autônomos de baixa renda, que seriam os motoristas de aplicativo, motociclistas e condutores de pequenas embarcações. O orçamento previsto para o programa é de até 3 bilhões de reais. Não é a solução ideal, não é a solução completa, mas certamente é a solução do consenso nesse momento e diante da urgência que nós temos. Para os senadores, essa é a melhor alternativa viável. E essa conta de estabilização é a única forma de nós podermos fazer um enfrentamento a esse preço sem que haja congelamento de preço, interferência no preço de valor de mercado ou coisa que o valha. O povo brasileiro não pode pagar este preço para garantir o ganho de poucos acionistas e de alguns acionistas que vivem neste mercado de petróleo, gás e derivados no Brasil, que com essa política só quem leva é um pequeno setor. Nós estamos concedendo uma vantagem para o consumidor. Estamos tentando reduzir o dano que é causado por situações externas, totalmente estranhas ao controle dos brasileiros. Em particular, o aumento substancial no preço do barril de petróleo causado por uma guerra na Europa. Apesar da aprovação com folga, a conta de estabilização não é unanimidade entre os senadores. Tem defeitos gravíssimos da história passada brasileira. Intervenção, tabelamento, vem a criação de um fundo cuja renda, disse bem o senador Oriovisto, num primeiro momento pode ser suficiente, mas depois não é. Você acaba por 90 dias o preço tabelado, não reduzir se for necessário, quer dizer, o projeto tem dificuldade. Se nós pensarmos em termos de prazo, em termos de benefício, para que um fundo de estabilização conseguisse suportar R$1 que fosse no litro de combustível durante um ano, nós precisaríamos de 112 bilhões de reais. Ah, mas não vai ser preciso estabilizar por um ano, apenas por 3 meses. Muito bem, seria um quarto disso, 25 bilhões ou 30 bilhões de reais. Bom, mas e daí? Estabilizou. O dinheiro acabou, não tem mais fundo? Não. Aí, quando a gasolina baixar no resto do mundo, aqui no Brasil não abaixa. Aqui continua naquele preço estável para recuperar o fundo. Também foi aprovada a mudança na forma como os estados recolhem o ICMS sobre os combustíveis. A alíquota será única para cada produto e com valor fixo. A cobrança passa a ser monofásica, em apenas uma fase da cadeia de produção. Incidirá sobre gasolina e etanol combustível, diesel e biodiesel, GLP e gás natural e querosene de aviação. Para que todos possam compreender, nós estamos retirando, nós estamos zerando o PIS e CONFIS para o óleo diesel, para o GLP, para o GNL e para alguns outros combustíveis. Com isto, na conta do óleo diesel, nós estamos falando aproximadamente de 0,33 centavos de reais por litro a menos. Com o que está aprovado aqui de adrem para o sistema de óleo diesel, também de GLP e GNL,
nós estamos desonerando o óleo diesel em aproximadamente 0,27 centavos por litro. Então, para que o brasileiro que está nos assistindo possa compreender, nós estamos reduzindo aqui 0,60 centavos o litro do óleo diesel em PIS e COFINS e ICMS. Votei não ao 1472. Quero lhe dizer que votarei sim a esse PLP 11. Quero lhe parabenizar, o projeto está bom. Para o relator, as soluções são temporárias e urgentes, principalmente nesse momento em que o mundo enfrenta uma guerra. Os dois projetos seguem agora para a Câmara dos Deputados. Nós aqui somos o poder legislativo, não podemos mandar fazer coisas e nem dizer como fazer. Nós temos que dar as ferramentas e esse é o conceito que nós utilizamos nesses projetos. São ferramentas diferentes, isenções, desonerações temporárias, né? Para enfrentar uma situação crítica, que não é só a situação de guerra, é bom lembrar disso. 2 vetos do presidente da República, Jair Bolsonaro, foram derrubados pelos parlamentares em sessão conjunta do Congresso Nacional. O projeto da deputada Marília Reis tem como objetivo auxiliar mulheres em situação de rua e estudantes de baixa renda, com o intuito de promover a dignidade menstrual e auxiliar no acesso a recursos para produtos de higiene e outros itens necessários ao período da menstruação. No entanto, o presidente da República, Jair Bolsonaro, vetou 6 trechos da proposta, entre eles o que previa a oferta gratuita de absorventes higiênicos femininos e outros cuidados básicos de saúde menstrual. A justificativa do chefe do Executivo foi a falta de previsão de fontes de custeio. Aqui a gente está fazendo uma reparação há anos em que esse assunto foi escondido, guardado ali numa caixa. Uma reparação à violência que tantas meninas e mulheres passaram ao ver esse projeto vetado e com todas as justificativas mais esdrúxulas do mundo, chamando de auxílio MODES, dizendo que as mulheres só passaram a menstruar no governo dele, falando todo tipo de atrocidade. E, de repente, aparece como se fosse salvar o mundo com um decreto que não tem, além de não ter concretude, não tem segurança. Que essa seja uma política de Estado, que entre governo, saia governo e continue e ainda mais, avance. Que seja o primeiro passo para que as meninas de hoje sejam mulheres que atravessem menos dificuldade do que nós atravessamos. Jornal, miolo de pão, tecido, panos, são alguns dos instrumentos que as nossas adolescentes do Brasil utilizam como absorventes durante o período menstrual. Presidente, os números realmente são preocupantes. Em média, 26% de nossas adolescentes, em algum momento do período escolar, faltam um período na sala de aula, exatamente pela falta dos absorventes higiênicos. Onde se tem 20 milhões na extrema pobreza, é claro que ainda não tem um levantamento de quantas meninas e mulheres desse país não têm condições de comprar um absorvente, de ter a mínima higiene, adoecendo e não dando dignidade. Outro veto do presidente da República, derrubado pelos parlamentares, foi ao projeto que institui um programa de renegociação de dívidas para micro e pequenas empresas. O programa de reescalonamento do pagamento de débitos no âmbito do Simples Nacional, o HELP, concede descontos sobre juros, multas e encargos proporcionalmente à queda de faturamento durante o período de março a dezembro de 2020, por causa da pandemia da Covid-19. Derrubamos o veto número 8 do nosso projeto do HELP, que vai atender e vai salvar os micro e pequenos empresários do Brasil. Estou muito feliz. Nesta semana do Dia Internacional da Mulher, o Senado aprovou projetos da pauta feminina. Os senadores aprovaram a alteração no Código Penal que aumenta as penas e crimes contra a honra cometidos contra mulheres pela condição do sexo feminino. São os crimes de calúnia, difamação e injúria. O aumento de pena já é previsto para crimes violentos, como homicídio e lesão corporal. O
presente projeto de lei é extremamente pertinente, uma vez que reconhece que as mulheres sofrem violação à sua honra, motivada pelo fato de serem do sexo feminino, e que, em razão disso, há necessidade de tipificação específica para essa forma de violência. A Lei dos Direitos da Mãe Solo, também aprovada nesta terça-feira, dá prioridade de atendimento em políticas econômicas e sociais às mães que cuidam de seus filhos sozinhas. Hoje, elas são 11 milhões no Brasil. Entre as medidas previstas estão assistência social, aumento da taxa de participação feminina no mercado de trabalho, prioridade de vagas em creches e em programas habitacionais ou de regularização fundiária. As beneficiárias devem ter renda inferior a 2 salários mínimos e dependentes com idade até 18 anos. O PL 3.717 de 2021 revela-se digno de aprovação. A matéria vem satisfazer o objetivo constitucional de erradicar a pobreza, construir uma sociedade livre, justa e solidária e garantir a igualdade. Essas são as diretrizes constitucionais que norteiam o PL em apreço. Mais ainda, o projeto vem ao amparo das 11 milhões de mães que criam seus filhos sozinhas, estão expostas a diversas vulnerabilidades e são obrigadas a se dividirem entre os afazeres domésticos, os cuidados com os filhos e o provimento do lar. Que aprovada esta lei, que terá vigência por 20 anos, ou até a taxa de pobreza em domicílios formados por famílias monoparentais, chefiadas por mulheres, sejam reduzidas a 20%. Hoje essa taxa é de 39,6%. No caso das famílias chefiadas por mulheres brancas, e 63% no caso de famílias comandadas por mulheres negras. Apoiar a mãe solo em situação de vulnerabilidade significa também apoiar milhões de crianças que vivem abaixo da linha de pobreza, garantindo-lhes melhor alimentação, mais cuidados e um futuro mais digno. Os senadores também aprovaram proposta que modifica a forma de cálculo da taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários. Antes, a taxa era trimestral e agora será anual. Passo a pagar, por exemplo, 530 por ano, uma redução de quase 80%. Esse perfil de contribuinte abre oportunidades de trabalho a partir desse movimento de poupadores pessoas físicas, diversificando suas aplicações para além dos grandes bancos de varejo tradicionais do sistema financeiro nacional. Ademais, esses novos valores vão abrir oportunidade para novos agentes entrarem no mercado e vai aumentar a competitividade no mercado financeiro. Outros 5 projetos da pauta feminina foram aprovados. Entre eles, o que altera a Lei Maria da Penha para garantir à mulher idosa vítima de violência prioridade no atendimento policial e o que tipifica o crime de violência institucional. Artistas e ambientalistas questionam projetos que tramitam no Congresso, como o que regulamenta a exploração mineral em terras indígenas e o que amplia o uso de agrotóxicos. Eles tiveram uma audiência com o presidente do Congresso. É fundamental que haja, dentro do jogo político, um freio e que impeçam essa barbaridade que está na iminência de acontecer. A responsabilidade dos senhores aqui do Senado, das senhoras aqui do Senado, é imensa. Com todo o respeito e na esperança de que o Poder Legislativo desperte para seu possível papel de levar o Brasil a iluminar o mundo, deixo em suas mãos este documento. Muito obrigado. Estou ainda convalescendo de uma cirurgia, mas eu faço questão de juntar minha voz às vozes dos artistas e dos movimentos sociais que estão aí, e eu estou com eles, para manifestar nosso repúdio a essas leis do chamado pacote do veneno, que atende aos interesses do agronegócio em detrimento do meio ambiente e da saúde do povo brasileiro, além da ameaça que representa as terras indígenas.
embora haja um grande apelo em relação a todos esses projetos, muitos deles já há algum tempo aprovados na Câmara dos Deputados, nenhum deles foi objeto de minha parte e da Colégio de Líderes do Senado de um assodamento para se colocar no plenário do Senado Federal. E assim não será. Nós vamos ter toda a cautela de cada um desses 5 projetos que foram aqui tratados nesse documento que recebi, de terem a destinação, o zelo, o cuidado, a tramitação digna e proporcional à importância do que eles representam. Porque, repito, nós não podemos ser compreendidos, nem o Congresso Nacional, nem o nosso país, como párias internacionais apartados e afastados da pauta do meio ambiente. E este Senado da República tem, evidentemente, esta preocupação. Tanto o senador Jacques Wagner, que pautamos projetos da Comissão de Meio Ambiente, sob a tutela do senhor, para a adaptação do Plano Nacional de Mudanças Climáticas ao Acordo de Paris e outros projetos, inclusive de antecipação das metas de redução da emissão de gases de efeito estufa. Esses são os projetos que até aqui foram apreciados pelo Senado em matéria de meio ambiente, todos com o objetivo de salvaguardar o meio ambiente. Terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria. Para cada pessoa que tem orgulho de ser brasileira, há outras 2 que têm vergonha disso. Essa é uma das constatações da pesquisa Panorama Político do Data Senado. 31% dos entrevistados afirmaram ter orgulho do país, mas 62% disseram ter vergonha. Perguntados se têm vontade de morar fora do país, 38% disseram que sim, e quase a metade deles manifestou vontade de ir embora para sempre. Como a nossa amostragem é totalmente probabilística, com alto grau de confiança, esse resultado pode ser transportado para a população como um todo, sem receio. O Data Senado não faz amostras por cotas, faz amostras estratificadas, usando todo o rigor metodológico recomendado pela literatura da área, o que garante resultados técnicos muito eficientes, muito precisos e que tem acertado várias vezes os resultados de acordo com o que temos observado, comparando, quando possível, os resultados das nossas amostras com os dados disponíveis no país. Essa é a 19ª edição do Panorama Político do Data Senado. A pesquisa ouviu por telefone 5.850 pessoas no final do ano passado, sobre temas como meios de comunicação e religião, entre outros. A margem de erro varia para cada item da pesquisa. 82% afirmaram que a religião é muito importante em sua vida. Para 11%, ela é pouco importante e para 5% não é nada importante. Mais da metade concorda que a religião deve ser levada em conta na elaboração das leis. E 43% apoiam que líderes religiosos assumam cargos políticos. Aqui no Brasil, a interseção entre política e religião é considerável. A pesquisa mostrou ainda que 84% dos entrevistados acompanham os assuntos debatidos no Senado, mas mais da metade com pouca frequência. Apesar disso, a grande maioria não se lembra em quem votou para senador na última eleição. Sobre a principal fonte de informação sobre política, 37% disseram ser a televisão, enquanto 24% afirmaram que se informam mais pelas redes sociais. 23% optaram por sites na internet, 5% por jornais e revistas impressos e 4% pelo rádio.
A pesquisa pode ser acessada no endereço que você vê aí no vídeo, www.senado.leg.br/datasenado. Neste final de semana tem estreia da nova temporada do programa Eco Senado. Veja agora na coluna Momento Eco os destaques do programa. Quais as causas do avanço do mar na costa brasileira? A superfície dos oceanos está realmente se elevando em decorrência do aquecimento global? Para entender melhor esses fenômenos, o Ecosenado ouviu as explicações dos cientistas. Todas as bases de dados internacionais e nacionais indicam que nós temos um aumento, da intensidade dos ventos na costa leste do Brasil, sobretudo na borda ali leste do nordeste do Brasil. Tá? Aí quando você pega todas as bases de dados que você enxerga isso, você não tem nem como dizer, puxa vida, tem algum erro, pode ser que não seja assim. E aí eu faço uma ligação com um outro aspecto também. O aumento do nível do mar causado pelo aquecimento do oceano. Não é só a atmosfera que aquece, as mudanças climáticas elas estão aquecendo os oceanos. Se você olhar, você vai ver que ao longo do litoral tem locais em que o mar avança e tem locais que o mar recua. Então ainda não é a elevação do nível estático do mar a principal causa. Também fomos em busca da dimensão humana desses fenômenos. Ouvimos pessoas que vêm sofrendo com o problema. Gente que viu muros, casas e até edifícios virem abaixo, impotentes, diante da força do mar. Para você ter ideia, aqui na frente da nossa casa tinha um único prédio de Itapuana, que era o prédio do seu Julinho, um prédio com 4 andares. Era referência daqui da praia e era o único prédio que tinha aqui. Em 2008, esse prédio caiu. Caiu pela erosão do mar. Veio roendo e ele caiu por ele mesmo. Ele ruiu em 2008. Em 2008 que ele ruiu, abril de 2008. Não é a casa que eu perdi, não é o patrimônio que eu perdi. São as lembranças da infância. É o antigo farol que não está mais ali. É a casa da dona Ana Augusta que não está mais ali. São essas lembranças que a gente não tem mais fisicamente para estar lá olhando. Você olha para as ondas e vê. A minha casa está ali no fundo, virou acervo do fundo do Atlântico. O programa Ecosenado vai ao ar sempre aos sábados e domingos. E a coluna Momento Eco de hoje fica por aqui. A gente volta na semana que vem. Tchau! Vamos ver agora o que foi notícia nas assembleias estaduais. Oi, pessoal. Assuntos interessantes movimentando os parlamentos. No Amazonas, deputados estaduais reclamam do decreto do presidente Jair Bolsonaro que estimula a mineração artesanal. Enquanto isso, Ceará e Piauí tentam resolver, vejam vocês, uma disputa territorial. Mas aqui nada de guerra não, viu? O assunto está no STF. Os estados do Ceará e do Piauí aguardam uma perícia do Exército Brasileiro que foi designado pelo Supremo Tribunal Federal para realizar um estudo sobre a área de litígio na divisa entre os dois estados. Esse processo afetaria uma área total que varia de 2 a 6 mil quilômetros quadrados, abrangendo 13 municípios cearenses. Para falar mais sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a deputada estadual Augusta Brito, do PCdoB, ela que é presidente do Comitê de Estudos de Limites e Divisas Territoriais do Ceará. Deputada, para a gente começar, com base em que o estado do Piauí está reivindicando essas terras? Bem, em 2011, o Estado entrou com ação onde está um pedido de 2 mil quilômetros quadrados, onde pega uma grande parte de vários municípios da região da Ibiapaba, especialmente, baseado em um decreto, lá de 1820, que eles só leram e interpretaram até o momento que favorecia. Nós fizemos várias audiências públicas na região, nós tivemos várias reuniões também com a população que está envolvida, sempre buscando respeitar a questão do sentimento de pertencimento daquelas pessoas que moram lá naquela região. Nas audiências públicas, o que mais chamava a atenção era exatamente esse medo de deixar de ser do estado do Ceará, que é realmente onde nós
somos, né, e nos reconhecemos assim, para começar a ser de uma hora para outra aí a questão do Piauí. A gente sabe que não é só essa questão de terra, né, é uma questão econômica que está envolvida, é a questão da energia eólica, de várias bacias hidrográficas que também nós temos aqui no nosso estado de Ceará, vários prédios públicos que foram construídos com dinheiro, com recursos do estado de Ceará. A situação sobre o litígio de terra entre os estados do Ceará e do Piauí pode estar perto de uma definição. É o que garante o presidente da Comissão de Estudos Territoriais da Assembleia Legislativa do Piauí, deputado Franzé Silva. O Exército está em atividade fazendo esse trabalho técnico. Esse trabalho técnico irá subsidiar todo o processo que hoje já está tramitando. Lá nós temos os documentos geográficos, históricos e as peças, tanto colocada pela Procuradoria-Geral do Estado do Piauí, quanto pela Procuradoria-Geral do Estado do Ceará. Então hoje nós estamos nessa fase de que a ministra Carmen Lúcia vai, pegando o resultado técnico da perícia, se manifestar quanto ao seu voto, e que posteriormente irá para o plenário. O presidente da comissão disse que está confiante na decisão do Supremo Tribunal Federal e acrescenta que o governo do Piauí já se prepara para conversar com o governo do Ceará para a possível transição de terras, sem prejuízos para ambos os lados e para a população. Nós sabemos que tem regiões habitadas. Como é que nós devemos trabalhar essa questão de regiões habitadas? Tem como substituir por regiões não habitadas? Então essa parte seguinte é uma parte em que, tendo a decisão tomada, caberá ao governo do Ceará, ao governo do Piauí, buscar a melhor alternativa sem que haja ali nenhum conflito maior entre as populações. O decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro estimula a mineração artesanal em todo o território que compõe a Amazônia Legal. No Poder Legislativo Estadual, o deputado Wilker Barreto avaliou como preocupante a decisão do presidente. Para o parlamentar, o risco é de o governo perder o controle sobre as políticas ambientais e passar a sofrer pressão internacional e possíveis sanções econômicas impostas por outros países. Se o governo perder a mão no que diz respeito às políticas ambientais em relação ao Amazonas, gente, a pressão internacional será insuportável. Eu sempre digo, a pior guerra não é o das armas, é os bloqueios econômicos, são as sanções econômicas. O deputado Serafim Corrêa disse que, além do risco ambiental, o novo decreto fortalece as condições análogas à escravidão vivenciadas por garimpeiros que atuam na região. Serafim comparou a situação do trabalho do garimpeiro com a situação dos seringueiros que atuavam na época do ciclo da borracha. Aquele tipo de garimpo da balsa no meio do rio, aquilo é a mesma exploração do seringal. Porque o dono da balsa, ele não está lá. Quem está lá é um pobre coitado, um trabalhador que está sendo espoliado e que trabalha em condições análogas à escravidão. O dono, ele está escondido em algum lugar. Ele não está ali. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.